314 estabelece uma regra evidente: enquanto o processo ficar suspenso, não devem ocorrer atos processuais, salvo os urgentes, para prevenir risco de perecimento de algum objeto, de algum direito, de algum interesse. Então, salvo questões urgentes, não se praticarão atos processuais no período de sua suspensão. E o 315 fala da vinculação entre o processo judicial e um processo criminal, ou seja, o juízo civil e o juízo criminal. A gente já viu que os juízos são independentes. A regra, portanto, é que um juízo não deva interferir no outro, como regra. O processo criminal só interfere no civil quando lá ficar definido, por exemplo, quando o réu for absolvido por ausência de culpa, por não reconhecimento da sua autoria, né? Aí, portanto, de fato não tem jeito de discutir no processo civil se no processo criminal o réu foi absolvido por ausência de autoria. Então não tem problema. Mas fora dessa hipótese, os processos são independentes. Mas o 315 se preocupou com uma eventual vinculação entre esses dois juízos, dizendo o seguinte: se o conhecimento do mérito, portanto no meu processo civil, para julgar o mérito, eu depender da verificação de um fato delituoso, ou seja, para eu eventualmente impor uma responsabilidade ao réu no meu processo civil, eu preciso definir um fato que está sendo apurado porque ele é delituoso na justiça criminal, o juiz do cível pode suspender o processo civil até que a justiça criminal dê uma solução sobre o delito ou não praticado pelo réu. Então, nesse caso, a gente suspende o processo até o resultado final do processo criminal. Entretanto, esse processo criminal, ele tem que ser ajuizado, ele tem que ser iniciado em até 3 meses. Se o juiz suspender no cível o processo e o processo criminal não começar em 3 meses, aí o processo cível vai andar e o juiz do cível vai ter que dar um jeito, vai ter que resolver com as provas civis aquilo que está sendo apurado. Se for proposta a ação penal, ou seja, em 3 meses ajuizou-se a ação penal, o processo civil ficará suspenso por no prazo máximo de 1 ano. Findo esse prazo, o juiz civil vai ter que dar andamento e vai ter que julgar alguma coisa. Há algumas críticas sobre esses prazos definitivos. Afinal de contas, se suspendeu por conta do juízo criminal, é porque viu nele alguma coisa boa, né? Alguma utilidade. E, portanto, restringir a 1 ano, talvez fique uma coisa meio improvável de acontecer em 1 ano alguma coisa. Então, há alguns ajustes que a jurisprudência aos poucos vem fazendo. Ora, alargando esse período de 1 ano para um pouco mais. Então, a gente vai conversar sobre isso, ok? Abraço!